volta com mais um vídeo e mais um mini computador. Desta vez um processador que nós ainda não testamos aqui no canal, um AMD Ryzen 5 5600U, 8 cores e 12 threads. Portanto, vamos tentar perceber o que é que nós conseguimos fazer a nível de upgrades com esta máquina e a nível de performance. Ele vem com o Windows 11 Pro. E se tu por acaso andas já à procura de licenças para o Windows 10 ou Windows 11, não te esqueça de visitar o site da sidicasales.com, onde vais encontrar licenças OEM oficiais a preços espetaculares e com o código de desconto RJCK vais ter 30% extra. Portanto, eu vou deixar o link lá em baixo e o link para esta máquina que está aqui, que vem em várias configurações e o preço não está nada mau para aquilo que eu acabei de testar. Estava-te a dizer que tem um AMD Ryzen 5 5600U com 8 núcleos e 12 threads que vai até 4.4 GHz. A versão que eu tenho aqui tem 32 GB de RAM DDR4 e tem 1 TB SSD. No entanto, existem duas outras versões com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento e 16 GB de RAM com 512. Independentemente daquela que tu escolhas, ele vai dar para fazer upgrade. Portanto, se tu escolheres aquela mais económica, que na minha opinião se calhar é a jogada mais inteligente, tu vais conseguir fazer o upgrade de RAM de uma forma muito simples. Basta abrir aqui a caixinha por baixo e depois vais ter logo acesso a conseguir colocar aqui a RAM. Consegues também substituir o SSD até 2 TB e conseguimos colocar aqui um segundo disco, quer seja SSD ou disco mecânico, de 2.5 polegadas. Portanto, está aqui uma maquinazinha que a nível de upgrade é muito fácil, das mais fáceis, e tem aqui um sistema de ventilação que também está muito bem desenhado. A nível de ligações, temos aqui duas portas USB tipo A de 3.1 geração 2, uma porta USB tipo C, 3.1 geração 2 e áudio. Depois, na parte de trás, temos duas portas USB 2.0. Eu gostaria de ter visto aqui de 3.0, mas pronto, é o que há. 1 gigabit Ethernet, 2 HDMI 60 Hz 4K e também um micro SD card aqui do lado, juntamente com o Kensington Lock. Portanto, esta é a máquina, está muito interessante. A nível de qualidade de construção, os plásticos são giros, são simpáticos e depois tem aqui o símbolo da Reatan neste glossy black, portanto acho que está gira. É uma máquina que nós podemos ter em qualquer lado, num setup destes, num setup de sala, por exemplo, com máquina de entretenimento, para filmes, etc. Já te falo um bocadinho mais sobre isso. Primeiro, quero partilhar contigo números, porque eu estava interessado em saber onde é que ele se situa. Portanto, olhando aqui para alguns benchmarks, o SSD que vem é um SSD da Kingston de 1 TB, que faz 2500 MB por segundo de leitura e 2000 MB por segundo de escrita. A nível do Wi-Fi ele também está bem apetrechado, conseguiu atingir ali 400 megabits por segundo de download sem de upload. No Geekbench dá-lhe um score muito interessante, 1510 em single core score e 5100 de multicore score. E digo muito interessante porquê? Porque a nível de single core score, que é aquilo que tu vais utilizar nas aplicações que utilizam apenas um core, tipo browse na internet, etc, que é uma das coisas que nós utilizamos mais, ele é dos mais rápidos, possivelmente do mini PC mais rápido que eu já testei até hoje. Ele tem números muito semelhantes a máquinas de topo que andam no mercado. Portanto, fiquei muito contente de ver este AMD Ryzen 5 a brilhar. A nível de multicore score, que é aquilo que nós utilizamos para renderizar vídeos, para alguns jogos, algumas situações assim mais pesadas, então equivale ali ao i7 10850H, que é um processador que equipa uma série de portáteis que estão no mercado e mini PCs também, portanto ele está numa fasquia muito fixe. A nível de gráfica, aí estamos um bocadinho limitados, já vamos ver quais são os limites. Estamos a falar da Radeon RX Vega 7. Tem ali um score de 8500 em Geekbench, que equivale, para tu teres uma ideia, uma NVIDIA 880M. Ou seja, uma NVIDIA daquelas que a gente usava aí há uns 3 anos, se eu não estou em erro, 3, 4 anos, sensivelmente, em portáteis. Portanto, aí vamos estar um bocadinho limitados, mas já vamos ver como é que a gente desbloqueia essa situação. Não tem Thunderbolt, caso tu estejas a pensar, já sei. Não é através dessa, é de uma forma mais simples. Cinebench, fiz também os testes para partilhar contigo. Single core com 1372, multicore com 6500. Isto vai dizer muito pouco, mas se tu olhares para o ecrã consegues ver um comparativo. Ele está ali na fasquia de um i7 7700K, que é um processador que tu possivelmente conheces. Portanto, ele está mais ou menos a esse nível, ou seja, desktops já com alguns anos, ou então
portáteis atuais. E é claro, estamos aqui a comparar com máquinas Intel, porquê? Porque são a maioria das máquinas que nós testamos. No entanto, já testamos aqui 3 processadores AMD e com resultados espetaculares, sendo que este aqui é o mais forte até hoje. Isto significa o quê? Que não é simplesmente uma máquina para Word, Excel e PowerPoint. Ele é para muito mais. Aliás, se tu quiseres uma máquina só para Excel, PowerPoint e Office e coisas assim do género, já vimos aqui algumas bastante baratas. Portanto, tens muitas opções mais baratas que esta, apesar de eu achar que está a um preço espetacular. Ele consegue fazer muito mais. Eu partilhei uma fotografia ou 2, já não me recordo, no Instagram. Tu consegues ter aqui vários servidores, por exemplo, de máquinas virtuais, com Home Assistant, com Grafana, com coisas muito giras. É que a gente consegue ver ali os nossos consumos energéticos. Se tu por acaso não sabes o que eu estou a falar, pesquisei no canal por Grafana ou por Home Assistant e vais encontrar uma série de vídeos que nós... Mas aqui não precisas te limitar a um servidor apenas, como a maioria dos mini PCs mais fraquinhos. Tu aqui tens a capacidade de ter uma série de coisas. E claro, podemos ter aqui também uma máquina virtual. E não preciso substituir o servidor da Home Assistant pela parte da multimédia. Eu conseguir acrescentando, ter um servidor multimédia, ter vários servidores de Home Assistant e coisas assim do género para a casa inteligente, por aí fora, e, para além disso, utilizar aqui, sei lá, Plex, Emby ou qualquer outro programa que nos permita ver entretenimento, séries, filmes, etc, etc. Portanto, estamos aqui à vontade para tarefas que são bastante exigentes no que diz respeito a máquinas virtuais. E aqui, é claro, quanto mais RAM tu tiveres, mais à vontade vais ficar. Por outro lado, se tu quiseres utilizar esta máquina para edição de vídeo, por exemplo, só para teres ideia, com a ferramenta embutida no Windows 11 para edição de vídeo, eu fiz ali um testezinho, uma brincadeira de edição, renderizar vídeo 4K a 30 frames por segundo, 14 minutos, que era uma gravação que eu tinha ali, e ele consegue-me renderizar esse em cerca de 14 a 15 minutos. Tu consegues ver no ecrã, ele estava a utilizar cerca de 30% do CPU, 85% da gráfica. Eu acredito que este programa da Microsoft precisa de ser um bocadinho mais ajustado para tirar partido do hardware. Eu quis testar este programa, não testei mais nenhum, mas olhando para estes números, um programa que esteja otimizado, tipo DaVinci Resolve, vai conseguir resultados melhores, aproveitando mais do CPU e mais da gráfica. Onde é que ele vai estar um bocadinho mais limitado? É nos jogos, que era aquilo que eu te estava a dizer. Eu fiz aqui um teste com Overwatch 2, que é um jogo que a malta joga muito, portanto fica aí alguns números. Em 1080 de resolução, com gráficos no médio, conseguimos andar ali a bailar nas 70, 75 frames por segundo. Portanto, estamos aqui bem para este tipo de jogo, não precisamos ficar limitados, conseguimos ligar aqui um comando e ter o computador na sala, por exemplo, e conseguir aproveitar este tipo de jogo. No entanto, são 70 a 75 frames por segundo em médio. Eu gosto de jogar este jogo assim mais para o High Ultra, que é quando começamos a ver ali os gráficos assim mais bonitinhos, e aí é para esquecer, porque depois cai cá para baixo. Qual é a alternativa? A alternativa é Cloud Gaming. Eu utilizo o serviço da Xbox, já partilhei isto contigo, portanto não vamos perder aqui muito tempo, mas se quiser jogar jogos em máquinas deste género a sério, estamos a falar aqui de Forza Horizon 5, Battlefield, ou seja, tudo aquilo que existe no serviço da cloud que tu escolheres, então vais conseguir ter uma experiência espetacular, sem gastar dinheiro extra em placas gráficas externas, por aí fora, por aí fora. Portanto, na minha opinião, esta máquina está ideal para colocar, por exemplo, numa sala em que tu consegues ter ali o teu centro de entretenimento para jogos, para filmes. Eu, por acaso, não liguei aqui um comando à distância, mas nós já vimos comandos à distância direcionados para máquinas Windows. Portanto, pesquisei no canal, vais encontrar. Isso faz com que nós consigamos ter uma máquina polivalente, em que coloco na sala, tenho o meu servidor de multimédia, quando queres ver filmes está lá, quando quer jogar está lá, e ele como consome entre os 10 a 15 watts, eu posso perfeitamente deixar esta máquina 24 horas por dia ligado, a correr os meus servidores, quer seja de Home Assistant, Plex, por aí fora, sem afetar nada. Portanto, é uma máquina que é capaz, é uma máquina que está a um preço que eu acho muito bom, principalmente aquelas versões mais baixas que nos permitem depois fazer upgrade. Dito isto, não te vou chatear mais hoje. Um grande thumbs up para ti. Espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up alguns por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo.